Graça e paz, irmãos. Muito boa noite a todos. Irmãos, hoje, sempre que chega no último trecho da carta que eu estou expondo, para mim, vocês já estão acostumados com isso, né? Desde quando eu cheguei há quase 8 anos atrás, que eu tenho essa mesma prática de exposição sequencial das Escrituras, mas sempre que chega no fechamento, para mim é um momento de grande emoção, de alegria, um misto de sentimentos. Senso de dever cumprido, de que a igreja teve a oportunidade de observar, de aprender mais uma vez toda uma carta, e não textos desligados ou soltos. E hoje é esse dia, nós fecharemos com a graça, com a bênção de Deus, a primeira carta de Coríntios. Então eu peço aí que você abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 16, nós veremos os versos finais, as saudações, mas antes do apóstolo Paulo trazer uma saudação, um fechamento, ele faz um último pedido, uma instrução muito clara para a igreja, como forma de fechar tudo aquilo que ele orientou a igreja. E nós vamos buscar no Senhor essa orientação para que, assim como aquela igreja teve a oportunidade, nós temos essa oportunidade e devemos atentar, entender e responder ao Senhor, como nós acabamos de cantar, que nós queremos obedecer ao Senhor. E essa é a palavra dele que nos chama à obediência. Eu vou ler a partir do verso 15 até o verso 24. Peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Teu nome. Reconhecemos o grande privilégio, Pai, a honra de sermos chamados filhos Teus, de termos a Tua palavra, de termos a convicção de que nós somos Teu povo, somos crentes, somos salvos, temos a convicção firme da vida eterna com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque esse culto então se torna um momento de grande celebração, de alegria, onde, ó Pai, nós nos reunimos mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para Te adorar e para declarar publicamente que nós somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu chamado, desde já, nos preparando e sendo moldados para que vivamos assim eternamente com o Senhor, nos céus, na eternidade, conforme a Tua vontade. Ó Pai, como nós ansiamos, desejamos essa vida eterna com o Senhor, usufruindo de todos os benefícios. Portanto, agora que nós estamos ainda no deserto, ainda na caminhada, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos corrija, porque nós precisamos, ó Pai, nós somos Teus, mas estamos num mundo caído e muitas vezes nos parecemos mais com o mundo do que com a Tua palavra, do que com o Teu caráter. Nós erramos, nós pecamos contra o Senhor diretamente, desobedecemos a Tua palavra, nos insurgimos, ó Pai, contra o cabeça que é Cristo, o corpo que é a Tua igreja. Instrua-nos, ó Pai, nós te pedimos.
como igreja reunida em culto, nós queremos também, ó Pai, aproveitar este momento de oração pastoral para, diante do Senhor, em culto, agradecer porque o Senhor tem nos dado provas inequívocas de que o Senhor está presente, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos instrui e corrige. Uma dessas provas, ó Pai, é termos aqui hoje, mais uma vez conosco, o Samuel, que nós oramos por ele, ó Pai. O Senhor nos levantou a interceder. Pai, obrigado. Independente, ó Pai, das formas que muitas vezes nós não entendemos, o Senhor age, o Senhor ouve, o Senhor responde ao teu povo. E nós te agradecemos pela vida do Samuel que está conosco. Ó Pai, agradecemos por sua saúde e pedimos que o Senhor, durante toda a sua trajetória de vida, o abençoe, para que ele cresça não só em estatura, mas que ele cresça em conhecimento de Ti, em fé, e que seja sempre um varão, um homem, que alegra a sua família com seu testemunho de fé e com sua dignidade como homem, ó Pai, como crente. Nós queremos também, como igreja, aproveitar esse momento para agora pedir, uma vez que nós sabemos que o Senhor ouve, queremos pedir pela vida do presbítero Elias, que hoje foi privado de usufruir da comunhão, teve que sair às pressas, com muitas dores, ó Pai, e já foi atendido no hospital, medicado, já está em casa. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe mais esse tratamento que o Elias enfrentará. Ó Pai, ele que durante esse ano tem enfrentado tantas dificuldades na sua saúde. Abençoe o nosso irmão, ele é presbítero dessa igreja, vocacionado por Ti, e nós agradecemos pela vida dele e pedimos que o Senhor exerça de misericórdia. Clamamos também pela vida de um outro Samuel, o pequeno bebê Samuel, sobrinho da nossa irmã Elma, ó Pai, que tem se encontrado num estado tão grave, ali hospitalizado, e tão novo, tão pequenininho, ó Pai, com menos de 2 anos, e nós queremos clamar, ó Pai, pela vida dele, pela saúde. Nós sempre pedimos ao Senhor porque esse é o nosso desejo, o desejo de cura, de restauração, mas nós oramos nos submetendo à sua vontade porque nós sabemos que nós não movemos a vontade do Senhor, nós nos dobramos a ela. O Senhor é soberano, é governante, e o Senhor tem o melhor para o seu povo, o Senhor tem o melhor em todos os seus propósitos, e por isso nós colocamos a vida do pequenino Samuel, sobrinho da Elma, diante de Ti, intercedendo para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe. E assim, ó Pai, nós então nos apresentamos pedindo que nesse momento o Senhor fale de maneira viva conosco nessa noite em culto. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine, e não é mera imaginação, isso aconteceu, mas tente imaginar na sua mente, visualizar na sua mente. Jesus, naquele tempo, ele não tinha os transportes que nós temos, e ele ia de uma cidade a outra anunciando o seu evangelho, comprovando, dando evidências de que ele era o Filho de Deus, que ele estava ali evangelizando, falando com as pessoas, e ele ia de uma cidade a outra. E o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, eles nos dão grandes e muitos relatos dos milagres que Jesus fazia. Agora imagine Jesus, ele indo de cidade a outra, e ele cura alguém de uma moléstia antiga, de uma doença de muitos anos, ele levanta outro que está à beira da morte, outro que já morreu, ele para os ventos, ele para as águas, e as pessoas vão testemunhando aquilo, e ele continua andando de uma cidade a outra. Os evangelhos nos informam que Jesus vai andando, fazendo esses sinais, e especialmente quando ele multiplica pães e peixes, o número de pessoas que começam a acompanhar Jesus, andar com ele, é um número imenso, são muitas, milhares de pessoas. E imagine que então essas pessoas começam, por andar atrás de Cristo, ou por seguir a Cristo, são chamados de discípulos, eles estão andando atrás de alguém. Mas Cristo, com toda a sabedoria, a Bíblia nos diz que Ele é a própria sabedoria, o arquiteto da criação. Ele percebe as motivações do coração de muitas dessas pessoas, se não da maioria.
o Evangelho nos informa que após Cristo perceber que essas pessoas o perseguiam ou andavam atrás dele, simplesmente por causa dos sinais, dos milagres, ele começa então a chamar essas pessoas a obedecerem a ele. Ele começa a chamar essas pessoas a seguirem verdadeiramente a ele. E seguir a Cristo não é meramente andar atrás dele, como essas pessoas vinham fazendo. Seguir a Cristo, de fato, é obedecer a sua vontade, a sua palavra. Ele é rei, ele é o rei dos reis. E como todo rei, ele tem um governo. E para fazer parte desse governo é necessário viver de acordo com a lei desse governo. Isso é viver a vida seguindo a Cristo. E Cristo, percebendo isso, ele vira naquela multidão e diz, me segue. E aí, alguém que percebe que Jesus está falando com ele, ele diz, olha, tá bom, mas deixa eu primeiro resolver uma questão da minha família, sepultar os meus pais. Cristo olha para outro e diz, você então, me segue. Ele diz, olha, ok, mas deixa eu me despedir de outras pessoas. Cristo evidencia que as pessoas querem o benefício do seu reino, mas não querem sujeitar-se a este reino. Cristo vai, então, mostrando que essas pessoas querem apenas os benefícios, as bênçãos de seguir a Cristo, mas não querem obedecer, e ele vai, então, conduzindo a ponto de ficarem apenas os seus discípulos, aqueles que ele chamou. Então Pedro faz uma declaração que precisa ser a minha e a sua declaração sempre, diante do que nós lemos, do que nós cantamos. Cristo diz, até vocês vão me abandonar? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu abri esse momento do sermão de 1 Coríntios, lembrando vocês, e aqui citando, apenas, parafraseando alguns textos, apenas para evidenciar algo que está em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. O livro de Samuel deixa muito claro, e aqueles que se importavam em decorar os textos bem sabem que Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Todas as leis cerimoniais, as leis civis, em Cristo elas foram cumpridas, mas os princípios dessas leis continuam em vigor, porque é melhor obedecer. Deus quer de nós aquilo que Ele exigiu de Adão e Eva, os nossos pais, obediência. Sabemos que Cristo, então, é o perfeito obediente, e Ele obedece até a morte de cruz, para que você seja declarado justo, mesmo tendo sido um grande desobediente. Mas Cristo, então, em todo o seu projeto que é perfeito e sábio, Ele estabelece por meio dos seus apóstolos enviados a igreja que agora tem claramente, na continuidade da igreja do Antigo Testamento, o entendimento então de qual é a palavra de Cristo. O que nós devemos obedecer? E os apóstolos então em suas doutrinas estabelecem, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é esse corpo orgânico, e nós, de fato, erramos, nos machucamos, mas um ajuda o outro, e esse cabeça está santificando todo esse corpo. Mas essa santificação só acontece por meio da obediência. Então a igreja é, sim, um lugar onde as pessoas olham e veem, tem muitos pecadores ali, tem muitas pessoas que fazem coisas erradas. Sim, de fato. Mas a igreja é esse lugar onde esses pecadores vêm, se deparam com momentos como esse que nós estamos tendo, de culto, de instrução na palavra, de exposição do texto, e elas são chamadas a obedecer à palavra. Reverendo Rodrigo Broto, na minha ausência, expôs aqui o texto, e do pouco que eu pude acompanhar da pregação, ele enfatizou de maneira muito forte, de maneira muito veemente, que no ministério da igreja, no ministério de ensino, é muito mais importante o ministério do que o próprio ministro. A igreja não é estabelecida com base no ministro. Essa não é a igreja do Diogo, não é a igreja do Zé Maria. Essa é a igreja de Cristo. O ministério da palavra, em fidelidade à palavra, é muito mais importante do que o ministro. E isso eu trago para vocês, lembrando algo que vocês ouviram recentemente, porque em dias atuais, se o ministro, ou o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ele faz muitos sinais, então a multidão segue.
Mas se ele é apenas um papagaio de Bíblia, ou seja, alguém que fica repetindo as verdades bíblicas, talvez ele não tenha tanto sucesso, ele não tenha tantos seguidores, ele não seja tão respeitado. O apóstolo Paulo bem sabe dessas coisas, ele instrui isso repetidamente em suas cartas, o apóstolo Pedro também. O Novo Testamento deixa isso claro, mas não é novidade, ele está repercutindo ou trazendo uma interpretação inspirada daquilo que é ensinado em princípio no Antigo Testamento. Disse há alguns domingos atrás que todo princípio bíblico de autoridade nas Escrituras vem do 5º mandamento, e o 5º mandamento é honra pai e mãe. Ou seja, Deus estabelece o princípio de autoridade, de obediência, para que você seja bem-aventurado, para que você viva bem. E Paulo diz, esse é o primeiro mandamento como promessa. Se você honra seu pai e sua mãe, ou seja, se você entende a autoridade, se você obedece, se submete, você entende que Deus escolheu seus pais. E então você tem vida boa, abençoada. Esse princípio não mudou. Ele não foi anulado, e quando Cristo então estabelece a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, a igreja presbiteriana central em São Sebastião, Cristo diz, vocês precisam entender que eu estabeleço a autoridade, a liderança, e eu os chamo a vos sujeitarem a ela. É isso que Paulo diz no fechamento da carta. Veja como ele faz claramente o encerramento a partir do verso 15, dizendo, e agora, irmãos? Ou seja, vocês entenderam tudo. E ele fala, é como se ele estivesse falando, eu vou fazer uma conclusão agora. Agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. E Paulo, ele quer que as coisas sejam muito bem entendidas, e tem um grande parêntese aqui no texto, no verso 15. O que ele pede, está lá no verso 16, que vos sujeiteis. Ele repete no verso 18, na segunda parte, dizendo, reconhecei a homens como estes. Lá no parêntese do verso 15, ele explica quem são esses homens. Então, o grande pedido de Paulo no encerramento da carta é, sujeitai-vos, reconhecei, ou reconhecimento e sujeição, da liderança vocacionada, chamada por Deus. E eu repito, para que não pareça aqui que eu estou legislando em causa própria. Eu repito o que o reverendo Rodrigo Broto disse. Não é o ministro, é o ministério. E a gente vai perceber isso porque Paulo deixa isso claro aqui nesse trecho. Mas vamos tentar entender por que ele coloca um parêntese tão grande quando ele pede que a igreja se sujeite a alguém. Ele explica quem é esse alguém. Ele pede aos irmãos, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos. Estéfanas aqui é um líder da igreja, é um homem, é um nome um tanto estranho para os nossos dias, às vezes parece até um nome feminino, mas é um homem. E Paulo diz, a casa desse homem, a casa desse líder da igreja, é como o primeiro fruto da grande colheita, aí na região da Acaia. Ou seja, a casa de Estéfanas é o primeiro fruto de uma grande plantação. A palavra do Senhor está sendo semeada, e nessa região da Acaia, ou seja, lá onde está a igreja de Corinto, essa casa, essa liderança, estes aqui foram os primeiros, eles evidenciaram algo. E por que ele está falando que essas pessoas foram os primeiros convertidos e tal? Irmãos, porque se o evangelho é verdadeiro, vai ter fruto. Se você semeia uma boa semente e você cuida da terra, cuida ali daquilo que foi semeado, vai vir fruto. Porque Deus garante esse crescimento. Ele estabelece que as sementes germinem e então deem as árvores e os frutos. E Paulo está evidenciando aqui, Estéfanas, ele dá fruto. E ele é o primeiro fruto desse evangelho que eu estou anunciando a vocês, dessas exortações que eu estou fazendo a vocês. E ele diz, olha, essa casa que atendeu ao evangelho, eles se consagram ao serviço dos santos. Esse consagrar aqui ao serviço dos santos, a palavra serviço aqui mostra o ministério. A palavra em grego aqui é diaconia, mas não no sentido do oficial diácono, mas no sentido do serviço diaconal, do ministério de serviço à igreja, serviço amplo. Ele não está especificando aqui um tipo de ofício, mas ele diz, essa casa, essa liderança, eles se consagram. A ideia de consagrar aqui é alguém que
deixou as outras coisas, as outras tarefas, os outros serviços comumente exercidos, e eles não são menos espirituais, entenda, a sua profissão, qualquer que seja, ela é espiritual, e não é menos espiritual do que a de um pastor ou de uma liderança da igreja. Mas essas pessoas, elas se dedicam integralmente ao ministério da igreja, ao serviço da igreja. Elas separam as suas vidas e respondem ao Senhor. Nós vamos nos dedicar. Isso é a ideia transmitida por Paulo, quando ele usa o termo consagrar. E essa expressão aqui é associada à casa. Estéfanas, esse líder, ele tem uma casa. E aqui não precisamos nos aprofundar demais e tentar imaginar muitas coisas. Em todo o Novo Testamento isso é muito claro. Em Atos, quando se batizava fulano, o cabeça, o marido, o responsável, e toda a sua casa. E essa ideia de casa, liderada por alguém, por um cabeça, foi a ideia da expansão da igreja. As igrejas, elas começavam em casas. Eu, por exemplo, eu me posiciono muito claramente quando há discussões sobre plantação de igreja, de que eu sou muito mais afeito à plantação de igreja que surge com pessoas do que com locais. Por exemplo, se nós quisermos plantar uma igreja, a gente pode ir ali, alugar uma loja, e a gente coloca ar-condicionado, coloca púlpito, data show, bancos, e dizemos, plantamos uma igreja. E o Diogo diz, não, você não plantou a igreja, você alugou uma loja. Eu penso biblicamente que igreja, ela é fundamentada, ela é plantada quando tem pessoas, e é essa a ideia que eu percebo claramente no Novo Testamento. Esse homem, Estéfanas, ele atende à vocação da salvação pela boca do apóstolo Paulo, e a sua casa responde, a sua casa começa então a ser uma igreja. Essa família, então, começa a responder com um serviço à igreja. Eles começam a funcionar, e aqui não necessariamente pai, filhos, mas a casa, a família, de maneira ampla, começa a ser a igreja. A igreja que se reúne na casa de Estéfanas. Ele é o primeiro que responde a isso, e Paulo nos deixou isso bem claro lá no capítulo 1, quando ele disse, olha, eu batizei Estéfanas e a sua casa. Quando Paulo está abrindo a carta, ele fala dessa família. Paulo, então, mostra o fruto do evangelho que ele anunciou. E aqui, então, ele traz para nós essa explicação dentro de um parêntese, para nos trazer o pedido. Vocês vão se sujeitar a esse líder. Esse líder que já ficou claro que abriu a sua casa para o início de uma nova igreja. Esse líder que ficou claro que não foi um líder independente, que saiu brigado com a sua família para exercer o ministério. A sua família, o contexto da sua casa abraça o ministério. Esse homem que ele não vive de outra forma senão completamente consagrado, integralmente, dedicado à igreja. E Paulo diz, então, é esse que eu quero que vocês entendam. Sujeitem-se. E aqui, antes de falar mais sobre sujeição, é importante que nós entendamos, na teologia bíblica, quando a gente estuda bastante isso, nós percebemos claramente essas transições que acontecem no decorrer da revelação bíblica. E aqui há uma transição. Paulo está mostrando para a igreja que está acontecendo uma transição apostólica. A igreja está passando por uma transição. Que transição é essa? Cristo institui os seus apóstolos, ele nomeia os apóstolos, e apóstolo não nomeia outro apóstolo. Apóstolo é enviado de Cristo. E esse enviado, ele não pode transferir a nomeação dele. Ele não pode, por exemplo, passar para Tito, para Timóteo, e nós temos aqui as cartas que ele instrui esses homens que eram muito próximos. Ele não pode passar o título a Estéfanas, que ele elogia, a Fortunato, que ele fala no texto, a Acaico, a Priscila, a Áquila. Não. Esses não são apóstolos. Apóstolos são aqueles que foram nomeados, instituídos, ordenados, estabelecidos por Cristo e enviados por Cristo, diretamente, pessoalmente, por Cristo, com uma missão: estabelecer o fundamento da igreja apostólica. Tendo sido estabelecido esse fundamento, e nós seguimos até hoje, esses apóstolos agora, eles estabelecem a liderança da igreja. E isso está em todo o texto do Novo Testamento. Não é novidade, está seguindo o princípio estabelecido no Antigo Testamento, de liderança, de ancião. E aqui agora, Paulo diz,
vá lá e eleja diáconos, eleja presbíteros, estabeleça a liderança da igreja. E aqui, em Corinto, ele está mostrando essa transição. Ele diz: eu estou escrevendo para vocês. Timóteo está sendo enviado para vocês. A casa, a igreja que se reúne pela liderança de Estéfanas, Fortunato, Acaico, submetam-se, sujeitem-se, porque eles exercem o ministério da palavra. Eles estão ligados ao governo da igreja, e essa igreja tem como cabeça Cristo. Esses líderes, eles não são superpoderosos, eles não são Cristo, eles não são ungidos do Senhor, no sentido que muitas vezes se entende, intocáveis. Não, eles são crentes, que Deus dá entendimento, e eles se dedicam, como eu repito isso aqui constantemente, tentando mostrar a ênfase que não deve estar no ministro, mas no ministério. Se o ministério é bíblico, ok. Se o ministro tem superpoderes, não deve ser assim. E aqui Paulo está fazendo essa transição. Vocês vão sujeitar-se a esta liderança, porque os apóstolos têm dias contados. Os apóstolos vão morrer. Paulo tem consciência disso, e ele está estabelecendo como a igreja vai continuar sem os apóstolos, mas completamente firmada na doutrina dos apóstolos. A carta que nós estudamos toda, hoje estamos encerrando, é uma carta apostólica. E nós estamos buscando viver de acordo com a doutrina dos apóstolos, debaixo de uma liderança. E Paulo diz: olha, essas pessoas não são inspiradas, ele não está dizendo isso, mas elas são instrumentos de Deus para a condução, enquanto elas forem bíblicas, enquanto elas estiverem dentro da doutrina dos apóstolos. Em 2 Coríntios, na segunda carta, futuramente nós vamos também ver toda a carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve aquela carta combatendo algumas pessoas que estavam desrespeitando os escritos de Paulo. E ele diz: olha, o meu escrito é apostólico, vocês precisam entender isso. Eu fui ordenado, nomeado, não sou eu, é um ministério que Deus me convocou, me vocacionou. Então, respeitem, obedeçam, sigam, isso é palavra inspirada. Mas aqui Paulo, no finalzinho da primeira carta, ele está dizendo: honrem, sujeitem-se, respeitem a liderança que segue os escritos dos apóstolos. Então ele orienta a igreja a honrar aqueles que são fiéis na liderança de acordo com a Bíblia, a liderança da igreja. A igreja, então, não é uma coisa desorganizada, amorfa, é um corpo, Cristo é o cabeça, e essa liderança, então, é instrumento de Deus para essa condução. Mas o grande pedido dele aqui é: vos sujeiteis a estes tais. Quando ele diz, vos sujeiteis a estes tais, a gente precisa observar os detalhes, porque nada na palavra de Deus é escrito aleatoriamente ou descomprometidamente. Ele está mostrando para a igreja que não é para a igreja se sujeitar apenas a Estéfanas, é para a igreja sujeitar-se a estes tais, pessoas que exercem, que consagram, que se dedicam ao ministério, ao governo, à liderança da igreja, tal como Estéfanas. Então, sujeitem-se não só a Estéfanas, mas a esses tais, ou como todo aquele, ele diz no verso 16, que é cooperador e obreiro. É alguém que coopera no ministério, ou seja, ele não está falando de um tipo de liderança, de um ofício. Ele está falando de todos esses que estão envolvidos na condução da igreja, no ministério da igreja. Paulo, então, nos mostra aqui que a liderança da igreja, você ache bonita ou não, você goste ou não, você ache estranho ou não, se é uma liderança bíblica, é estabelecida por Deus. Se é estabelecida por Deus, Deus sim vai usar essas pessoas como instrumento para que você tenha vida bem-aventurada. Vou tentar ilustrar isso para ficar um pouco mais claro, porque talvez não tenha ficado tão claro. Alguns jovens adolescentes, às vezes, eles questionam, e eu já tive a oportunidade de conversar, de orientar, questionam os seus pais. E eles vêm a mim algumas vezes dizendo: pastor, meus pais são muito errados. Né? E às vezes são jovens que têm pais descrentes, ímpios, eu já mencionei isso aqui em outra oportunidade. E esses jovens ficam revoltados. E veja, o princípio das Escrituras é: enquanto seus pais não te colocarem contra Deus, honre seus pais. E as pessoas às vezes ficam com dificuldade de entender isso, mas eles são ruins. Entenda, muitas vezes você não vai entender por que Deus te dá algumas provações, algumas dificuldades,
Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Por que ele permite doença? Por que ele permite que você passe tantas dificuldades? Às vezes ele faz com que você nasça em um lar que vai, de fato, ter na sua vida diversas dificuldades. Mas o que ele estabelece é: eu sou Deus, é assim que eu fiz, e essas pessoas devem ser honradas enquanto elas não se colocarem contra mim ou te colocarem contra mim. Quando Deus estabelece isso, irmãos, é algo parecido como quando ele cria todas as coisas, todos os frutos, e ele olha para Adão e Eva e diz: olha, dessa árvore, a única árvore, todas as outras vocês vão comer, mas essa aqui vocês não vão comer. Deus está mostrando que ele é Deus. E aí eu vou lembrar o que o meu irmão falou: deixa Deus ser Deus. Ser Deus é estabelecer as coisas, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe não meramente por presciência, porque Deus está acima do tempo e do espaço. Então ele é eternamente gerado, ele conhece todas as coisas e ele traça planos que têm propósitos definidos que você não conhece. Então quando Deus estabelece os seus pais, quando Deus estabelece a sua condição de vida, você poderia ter nascido na Suíça, fazer parte de uma linhagem de uma família real, mas não, ele estabelece porque ele quer que você dê fruto do jeito que você é, no lugar que você nasceu, na família que você nasceu. Eu trago essas ilustrações apenas para mostrar que muitas vezes os líderes da sua igreja, eles não são como você esperava, como você imaginou. Talvez, se for no contexto de igreja presbiteriana, talvez você nem tenha votado para eleger um presbítero, um diácono ou um pastor. Mas, a contragosto seu, eles foram eleitos pela maioria. E o que eu quero que você entenda é que Deus vai usar essas pessoas para que você tenha vida longa e abençoada. É isso que Paulo está mostrando. Sujeitem-se, reconheçam essa liderança, porque a liderança não é do ministro, mas é do ministério. E ele então fala dessa forma. Por quê, irmãos? Vamos tentar relembrar tudo que nós vimos na carta. Logo nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo está tratando daquela divisão de grupos, das facções. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e aí o outro melhor do que os outros, mais espirituais, diz: não sou nem de Apolo nem de Pedro, eu sou de Cristo. Então, pronto. Havia diversas brigas. Ao longo da carta ele mostrou várias facções. Essas pessoas que se levantavam nessas facções, nesses grupos, nessas briguinhas, são o que nós podemos chamar, diante da palavra vos sujeitei, são os insurgentes. São grupos que se revoltam contra o governo da igreja, ou contra a liderança, contra a instrução da igreja. Nem sempre as suas ações trazem uma proporção de beligerância, de briga descarada, mas fica ali, minando ou desobedecendo, ou se insurgindo contra a liderança. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu não vou ouvir Paulo. Eu gosto de Apolo. Priscila e Áquila, que ele fala aqui, vieram do ministério de Apolo, mas são amigos muito próximos de Paulo. E Paulo entende que o problema não é a figura da pessoa, você não precisa seguir uma pessoa, você tem que seguir a palavra, você segue a Cristo. E ele então percebe que esses grupos estão ali causando tanto desconforto, e como que eu tenho tanta convicção, depois de ter visto toda a carta, que esses grupos são uma grande parte causadores desses problemas, porque se a liderança não é reconhecida, se a instrução não é respeitada e acatada, você tem uma igreja sem disciplina, uma igreja que tem um jovem que tem relação íntima com a sua madrasta e está tudo bem. Uma igreja que tem liderança, o apóstolo Paulo conhece a liderança, ou seja, esses líderes estavam, ao que tudo indica, pregando a palavra. Mas você tem uma igreja insurgente, uma igreja que não se submete à liderança. Ela escolhe: quem vai me corrigir? É Pedro, porque eu sou do grupo de Pedro. Se vier Paulo para o meu lado, eu não vou escutar. Quem vai me corrigir? É Cristo, porque eu só aceito ser corrigido por Cristo. Porque Pedro, Paulo e Apolo são pecadores como eu. A gente ouve coisas como essa. Eu já ouvi coisas como essa. Então Paulo entende que as facções são a causa dos grandes problemas de Corinto. Esses grupinhos
que perdem o foco daquilo que é fundamental, e no dia da festa ágape, no momento de partir o pão, eles fazem os seus grupinhos e começam ali, nessas facções, denegrirem os outros, menosprezarem os outros. E Paulo diz, aqui está o problema. Se você segue uma liderança, ainda que você não tenha eleito, mas se você segue, e essa liderança entenda, precisa ser bíblica, quando ela estiver errada, ela precisa ser corrigida. Se você segue, todo o grupo anda de maneira coesa, porque a liderança, ela aponta para um único lado. Mas se você não segue a liderança e se divide em grupos, cada um vai para um lado. Cada força está indo para um lado. E Deus estabelece um rumo, um caminho. Esses líderes de igreja, eles são inerrantes? Não. Eles são inspirados? Não. Eles são infalíveis? Não. Nunca disse isso e a Bíblia não diz isso. Mas Deus usa, assim como Deus usou todos aqueles homens pecadores, como a liderança da igreja. Na carta que Paulo escreve ao pastor Tito, lá no capítulo 3, verso 10, ele diz, evita, ele está falando para o pastor jovem, ele diz, evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, ou seja, evita. Ele não te ouviu? Você admoestou uma vez, ok, admoestou 2 vezes, não ouviu? Afasta. Ele escreve isso para o pastor que está começando o seu ministério, e ele diz, existe facção dentro da igreja. A gente tem visto isso aqui na segunda carta de Pedro, nos estudos de quinta-feira. E Paulo, então, estabelece essa sujeição, ele repete essa ideia no verso 18, quando na segunda parte ele diz, reconhecei. Não é só se sujeitar, é reconhecer. Reconheça homens como esse. E aqui, irmãos, entenda, sujeição está ligado a atender à instrução. Eu queria que os pais pensassem em algo aqui. Tem algo mais desgastante, mais triste para os pais, pai, mãe, quando os filhos são insurgentes. Os filhos querem o benefício daquele lar. Eles querem, então, as coisas boas, né? Ele quer que você providencie transporte, alimento, vestimenta, uma casa boa, quem sabe, talvez um ar-condicionado, está muito calor. E ele quer tudo aquilo, ele quer passear no shopping, ele quer roupa de marca, ele quer um monte de coisa. Mas quando você fala assim, vai lá e limpa a casinha do cachorro, ele diz, não. Reconhecer e se sujeitar é saber que é necessário participar ativamente, obedecendo, honrando. Quantos pais se entristecem quando filhos são insurgentes dentro do lar, dentro da divisão de tarefas do lar, dentro da condução da vida. Os pais dizem, vamos para a igreja, o filho diz, não vou. O pai diz, não vai para esse lugar, ele, eu vou. Não sai com fulano, eu vou sair. E assim, vive uma vida de insurreição, de insurgência. Uma vida de desonra, desrespeito. Quando ele usa a palavra reconhecer, aqui eu vou trazer uma outra ilustração, e na minha imaginação eu espero que ajude, e não atrapalhe mais do que ajude. Imagine que você tem um animal de estimação, um cachorro, vamos pensar no cachorro, porque eles normalmente são bem dóceis. E você alimenta, você cuida, você dá banho, e ele é muito bonzinho, ele te recebe bem, ele está sempre alegre, mas imagine que ele pegue uma dessas doenças tão trágicas que às vezes os animais pegam, talvez raiva ou outra, e ele começa a atacar o seu dono. Ele não reconhece o seu dono. Ele começa a morder e ele quer matar o seu dono. Quando Paulo diz, olha, reconheça, é essa ideia, você não está reconhecendo quem cuida de você. Você não está reconhecendo quem consagra, dedica, dá a vida para cuidar de você. E Paulo faz essa afirmação, não só na liderança da igreja, porque ele é atacado dessa forma. Aqui na carta de Corinto, ele deixa isso claro. Na segunda carta, isso fica mais evidente. Ele diz, vocês não reconhecem o meu apostolado. Vocês não reconhecem que Cristo me chamou. E, irmãos, nós não podemos ser místicos, fantasiosos, como muitas vezes acontece dentro da igreja. Pessoas que se submetem à liderança de maneira irracional. Tudo que o pastor manda, ele faz. Está errado. Não pode. Porque o pastor, de novo, repito, não é essa figura mística que tem uma intimidade sobrenatural com Deus. Não, o pastor é um crente, como você, que se dedica, à luz das Escrituras, te orientar. Quando ele começar a te orientar pela opinião dele, opa, para. Quando ele começar a exigir de você coisas que não são bíblicas, para. Quando ele fizer coisas que não são bíblicas,
ele precisa ser afastado da igreja, ele precisa ser disciplinado, porque a liderança do pastor, ela é completamente sujeita, submissa à Bíblia, porque a autoridade é da Bíblia e não dele. Percebe que ele é uma figura de autoridade, o presbítero, o diácono, o pastor, mas a autoridade não está nele, a autoridade está em Cristo. E a palavra de Cristo, então, é o elemento dessa autoridade. Eu sei que no Brasil é difícil usar esse tipo de ilustração por causa de muitos casos de corrupção, mas a figura do juiz deveria sempre ser essa figura que estabelece a justiça. Não porque ele é bom, mas porque ele tem uma Constituição, um conjunto de leis, e diante daquele conjunto de leis ele estabelece o que é certo e o que é errado, e ele estabelece a justiça. É assim que funciona a autoridade na igreja, e muitas igrejas se perdem quando se submetem irracionalmente aos seus líderes, imaginando que eles são figuras sobrenaturais e etc. Não são. Mas enquanto eles são autoridades bíblicas, sim, você deve reconhecer essa autoridade. Não porque você gosta, não porque você admira, não porque você votou, mas porque ele é a liderança estabelecida por Deus, na autoridade das Escrituras, e a igreja deve se sujeitar e reconhecer. Eu garanto para vocês, se eu não pregasse em sequência as cartas, eu nunca ia entrar num texto como esse. Eu ia fugir dele, eu ia pregar outros textos, porque fica parecendo demais que eu estou aqui defendendo o meu próprio ministério. E eu sei que alguns de vocês talvez cheguem a pensar isso. Mas é o que Paulo está estabelecendo. Sujeite-se, reconheça. Antes da gente ir para a parte que ele saúda cada um, que ele fala da alegria que ele teve, a título de informação, e eu tive essas informações pesquisando sobre esse texto e conversando com pastores. Eu não encontrei a fonte, porque é americana, e eu realmente não encontrei, mas o reverendo Augusto Nicodemos, a quem eu respeito, e acredito que ele buscou direto na fonte, ele afirmou que durante a pandemia, proporcionalmente, morreram mais pastores protestantes do que policiais e médicos. E ele afirma, não porque os pastores foram descuidados, não se cuidaram sobre a doença, não, é porque eles estavam na frente de batalha, assim como médicos, como policiais, e as pessoas então entrando naquele estado de grande calamidade, problemas, muitos familiares morrendo, muitas pessoas, depressão, pânico, os pastores estavam ali, mas aí então o problema começou a atingir os pastores. E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes reconhecer o ministério do pastor é confundido com, eu vou bajular o pastor. Eu vou dar presentinho para o pastor. Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu não estou dizendo que isso é de todo errado, mas reconhecer o ministério, sujeitar-se ao ministério não é bajular. Reconhecer e sujeitar é entender a missão, a função e submeter-se à liderança, ao comando, à orientação, à exortação. Reconhecer que Deus, então, usa aquela figura caída, pecadora, para o seu bem. E essas figuras, muitas vezes, o pastor, no caso, não só na pandemia, mas durante o caminhar da igreja, são completamente adoecidos e se encontram adoentados por causa desse grande dilema. Eles são figuras que, teoricamente, são respeitáveis, mas as pessoas não ouvem, as pessoas não mudam, as pessoas não escutam, ou seja, elas não reconhecem. E no menor deslize, porque acontece, assim como aquele cachorro doente que morde, são os primeiros a condenarem, a atacarem, e a fazer o que hoje na rede social é muito conhecido como os haters, né? Ou o cancelamento. Se o pastor fez algo diferente, há um cancelamento. Percebe? Sujeitar-se, reconhecer, é entender a função. Esses pastores que o reverendo Augusto menciona que morreram proporcionalmente mais do que médicos e policiais, tiveram, na maior das causas das mortes, algo que é curioso, porque já está em vários trabalhos, pesquisas e teses de doutorado da Faculdade de Mackenzie e de tantos outros, que eu também tive a oportunidade de ler grandes trechos. Houveram muitos casos de pastores que se mataram.
Eu não estou dizendo que isso é certo, não estou defendendo. Mas imagine o estado de desespero tamanho, de sofrer com o sofrimento do outro. Nessas teses que eu fui lendo e pesquisando, a grande causa das doenças são atribuídas, num percentual muito grande, ao que nós chamamos de, quando a pessoa somatiza. Ela vai adoecendo emocionalmente, o corpo não encontra o problema porque é algo emocional, você não tem uma célula adoecida, inflamada, mas você está muito mal, angustiado, sofrendo. Então o corpo encontra o lugar e diz, é aqui que eu vou inflamar. São doenças que você somatiza. Por causa da emoção, você adoece fisiologicamente, fisicamente. Planos de saúde nos Estados Unidos são categorizados como seguro de carro aqui no Brasil. É mais caro para quem usa mais. E lá, pastor é reconhecido como profissão de risco para o plano de saúde, porque eles morrem muito. E morrem jovens. Morrem, na maioria dos casos, porque somatizam, porque entram em depressão, porque perdem o sentido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o grande problema do ministério pastoral. Um ministério que é cercado por pessoas, mas a maioria deles morre sozinho. Biblicamente falando, os anciãos da igreja, os presbíteros são os pastores do pastor. A confortam, instruem e exortam, admoestam, mas nem sempre isso acontece. Não estou falando do nosso caso específico, mas em muitos casos isso não acontece. A igreja não entende, a igreja cobra moralmente coisas que não são bíblicas, a igreja cobra coisas do pastor que não deveriam cobrar, a igreja então vai sufocando, e no primeiro deslize, quando ele diz, eu não estou bem, ou quando, numa dessas pesquisas, o pastor que já pregou aqui, reverendo Adriano Caires, está pesquisando sobre isso, é a tese dele, porque está na área de cuidado dele, essas pessoas adoecem tragicamente porque as pessoas simplesmente colocam uma carga sobre elas, e se em algum momento, o pastor Adriano me disse, se o pastor disser, estou em depressão, vem o grupo imenso e diz, é pecado, pecador, não pode mais ser o nosso pastor. Alguns presbitérios têm pastores, um número grande de pastores, e eu não estou justificando os motivos especificamente, mas um número grande de pastores que recebem uma ajuda de custo do presbitério, mas que igreja nenhuma quer. Se eles são causadores do problema, não sei. Mas a gente tem esse tanto de informação. E eu acho oportuno falar disso porque o apóstolo Paulo diz, irmãos, reconheçam a liderança. Reverendo Vadislau Martins Gomes, ele tem um livro, já mencionei aqui, onde ele escreve para a igreja. Ele como um pastor, já bem experiente, o título do livro é Uma Grande Pergunta. A pergunta do pastor Vadislau é, quem cuida de quem cuida? E, irmãos, por favor, se o que eu estou pregando hoje for motivo para você achar que eu estou aqui me vitimizando ou pedindo atenção, por favor, não é isso. Não é isso. São fatos, são verdades. E o apóstolo Paulo diz, para a igreja que passa pela transição, vocês não vão ter apóstolos. Portanto, sujeitem-se, reconheçam a liderança que repete a doutrina dos apóstolos. A liderança que segue, instrui na doutrina dos apóstolos. Essa liderança vai ser infalível? Não, são pecadores. A família dessa liderança vai ser sempre infalível e perfeita? Não. Essa liderança vai se vestir do jeito que você gosta, fazer o que você gosta, ir nos lugares que você gosta, falar do jeito que você gosta. Não. Mas é bíblica? Se é bíblica, então não é um ministro, é um ministério. Tendo dito tudo isso, já encerrando quando ele faz a saudação de fato, perceba que ele demonstra grande alegria no verso 18, ele diz, olha, essa liderança, Stefanas, Fortunato, Acaico, eles trouxeram refrigério ao meu espírito. Eu achei muito importante observar aqui no original, essa palavra refrigério é a mesmíssima palavra que é usada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Um texto que você conhece. Quando ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra refrigério aqui é aliviarei. Eu vou refrigerar
a alma de vocês. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Eu vou refrigerar, eu vou trazer refrigério. Por que eu achei importante? Porque Paulo aqui está falando, sujeitem-se, reconheçam. E aí ele diz, eles vieram até mim e eu senti grande alívio. Eu senti refrigério. Imagina algo que está quente, um calorzão tremendo, e então ele é refrigerado. Paulo diz, agora eu descansei. O meu coração foi pastoreado. Paulo acabou de dizer para a igreja, reconheçam essa liderança. Eu sou apóstolo, eu sou superior. Eles trazem esse refrigério, esse alívio para a minha vida. Ele recebe essas pessoas, essa liderança lá, eles trazem notícias, agora notícias oficiais da igreja, que vão ocasionar a escrita da segunda carta. Se você se lembra, estava aqui nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, ele diz que a casa de Cloé trouxe informações, eram informações da igreja, falando para Paulo, Paulo está tendo problema lá. Ele então escreve a carta, agora ele recebe com ele, lá em Éfeso, ele está lá, a liderança da igreja, e agora ele tem informações oficiais da igreja. Então ele escreve a segunda carta dizendo, vocês não confiam no meu apostolado? E então ele traz a grande exortação de 2 Coríntios, que eu já estou ansioso para pregar aqui. Mas, por fim, então, ele traz as saudações, saúda, fala de Priscila, de Áquila, ele fala do ósculo santos, nós vimos isso em Romanos, e eu preciso apenas explicar rapidamente para aqueles que não estavam aqui, isso era um costume daquele tempo, o ósculo é beijo, né, beijo santo, e Paulo traz esse ensino, e você não precisa ficar constrangido achando que você agora é obrigado a beijar todo mundo na igreja, não é isso. É um beijo na bochecha, isso fazia parte daquela cultura, ok. Segunda informação, essa é uma igreja cheia de facções, divisões, grupinhos que se odeiam. E ele diz, vocês vão se abraçar agora. Quando a gente é criança, né? Aí briga entre irmão, aí tem pai que fala assim, agora vocês vão ficar abraçados aí, 10 minutos. É isso que Paulo está fazendo. Vocês estão brigando? Agora vocês vão se cumprimentar na igreja com ósculo. A ideia é com muito afeto. Imagina, eu não sou muito de abraçar, né? Por vários motivos, se você quiser saber, depois eu posso te explicar. Um deles é para até evitar problemas. Mas o abraço, ele te dá um acalento diferente. A pessoa que se importa com você, ela te abraça. Quem não se importa com você, fala assim, ei, vamos, e vira. E Paulo está falando aqui, irmãos, se cumprimentem com afeto. Mostrem que vocês se amam. Mostrem que vocês vão obedecer à instrução apostólica dentro da igreja. Se cumprimentem de maneira carinhosa e afetiva. E você diz, mas esse irmão, eu não confio nele. Então vá conversar, vamos aplicar, vamos viver a Bíblia. É essa a ideia. Então ele traz uma outra informação no verso 21, dizendo, olha, a saudação, essa parte final, eu estou escrevendo de próprio punho. Tinha o chamado amanuense, né? Ele ia ditando e essa pessoa ia escrevendo a carta. E essas cartas, às vezes, eram feitas com várias cópias, não tinha xerox como hoje, né? E-mail e tal. E esses amanuenses iam escrevendo. Mas Paulo faz questão de aqui dizer, irmãos, eu que escrevi, a carta é minha. E eu estou falando isso aqui, agora eu estou escrevendo do meu próprio punho. Sou eu que estou falando essa saudação. E qual é a saudação? Por que ele fala isso antes de encerrar? Ele poderia ter colocado isso lá no finalzinho. Porque ele vem com uma bomba no verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema é aquilo que era separado no Antigo Testamento, aquilo que é separado para ser jogado fora. Lá no contexto de Josué, é o grande problema ali que acontece, quando há a instrução, vocês vão ali guerrear, mas todos aqueles utensílios são anátema. Eles devem ser descartados, jogados fora. E aí tem alguém que fala, não, mas eu não vou perder isso. Aí guarda, e aí vem o problema. Então Paulo diz, quem não ama o Senhor, está separado para ser jogado fora. Por que ele está falando disso? Porque em toda a instrução da igreja, qual foi o capítulo mais longo, a instrução mais longa dessa carta? 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor. E aqui ele diz, há uma grande saudação, vocês precisam sujeitar a liderança, cumprimentem-se com o ósculo santo. Ele está repetindo a mesma instrução que é dita lá em capítulo 13, que é dita por João, que é dita por Pedro. Quem diz que ama o Senhor, mas não ama o Senhor, é mentiroso. Eu não te amo, porque andando aleatoriamente eu decidi te amar. Não é assim que funciona.
A gente se ama porque Cristo nos colocou no mesmo corpo e nós vamos viver eternamente juntos. E Ele diz, amem-se uns aos outros. Como eu já trouxe aqui vários exemplos dizendo de pais que instruem seus filhos. Por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Amem-se. Ah, mas ele é diferente, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não interessa. Amem-se. E quem ama, então, suporta, tolera, corrige, convive. E Paulo diz, quem não ama o Senhor, então não dá mais para corrigir. Eu corrigi vocês porque vocês não estão se amando, ok? Mas agora, finalzinho da carta, quem não ama o Senhor, separa e joga fora. Ou seja, quem não obedecer a instrução do Senhor, e Paulo está dizendo, eu escrevo em nome do Senhor, então seja colocado para fora. Imediatamente depois, ele faz a grande afirmação, Maranata. É assim que é fechada a Bíblia, lá em Apocalipse. A carta de Apocalipse acaba com essa ideia, Maranata. E Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Paulo instrui, Paulo corrige, e ele diz, quem não ama, seja separado. Volta logo, Jesus. Essa é a grande frase do verdadeiro crente. Eu amo viver, eu amo tudo aquilo que o Senhor me dá, eu usufruo de tudo isso, mas, Senhor, volta logo, porque eu quero estar eternamente contigo, onde beijar os meus irmãos não tem nenhum problema, abraçar não tem nenhum problema, e eu vou conseguir abraçar sinceramente, porque ele não peca mais contra mim, ele não é mais malicioso, ele não vai escutar a minha história e contar para os outros, me denegrindo, ele não vai ser um hater, ele não vai me cancelar, nós estaremos eternamente com o Senhor, na perfeição do nosso relacionamento, na perfeição do amor. E eu já mencionei aqui, repito, assim como uma mãe ama seu filho, você vai me amar no céu, mesmo eu não sendo seu filho. Porque o amor lá não vai ter mais essa divisão por ligação sanguínea, ou porque foi gerado de você, ou porque você escolheu amar, porque você casou. Não, a gente vai se amar perfeitamente todos, como irmãos, e esse amor é superior ao amor que uma mãe sente por um filho. Então eu vou te amar perfeitamente, mas enquanto a gente não está lá, a instrução é, amem-se. Por isso Paulo diz, Senhor, está tão difícil, esse povo é insurgente, esse povo não obedece, Maranata, volta, vem logo, Senhor Jesus. E então, como um pastor que sofre com a igreja, que orienta, mas também que ama, ele diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco. E não só a graça do Senhor Jesus, ele diz mais, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Quando você lê aquelas exortações duras, você consegue compreender que esse homem ama verdadeiramente essas pessoas? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que ele amava. Eu não estou de maneira nenhuma me comparando com Paulo, mas no dia a dia da igreja, a gente passa dificuldades. E eu sou seu pastor, e eu poderia então, nessas dificuldades, emburrar, ficar com raivinha. Eu não vou mais cuidar dessa pessoa. Aí vem uma grande certeza. Eu não sou pastor porque eu decidi ser pastor. De uma maneira que muitas vezes eu não sei explicar, Deus colocou essa convicção no meu coração, assim como colocou para o reverendo Zé Maria, para o reverendo Simon. E nós não conseguimos ser outra coisa, ou fazer outra coisa. Ainda que seja difícil, eu contei tudo aquilo para vocês, e eu vivo muito dos sofrimentos. Mas eu quero outra coisa? Eu não consigo. Eu consigo ficar com raiva de você? Eu fico chateado, eu fico machucado. Mas eu não consigo simplesmente virar as costas e dizer, eu não vou mais na sua casa. Eu não vou mais cuidar de você. Imagine que você me faz uma raiva terrível. Você me cancela no meio da igreja. Você é um grande hater que fala mal de mim. Mas então você adoece e está no hospital, num estado muito difícil. Eu vou estar lá. E eu não vou estar lá contra gosto. Eu posso estar machucado, ferido, de fato fico. Sou pecador, sou falho. Mas Cristo diz, é meu. E se é meu, eu te chamo para cuidar. Não interessa se você gosta. Não interessa se a pessoa te trata bem. Ama. Ama porque é meu. E se você ama a Cristo, você tem que amar quem é meu. Simples assim. É meio que o amor, não no sentido que Hollywood e o livro de romance ensina. É um amor de compromisso, é um amor de decisão. É um amor que eu sempre falo nos casamentos e para os casados. Sentimento muda. Você sai para jantar amando e volta brigando. Não confia no sentimento. Você não ama por causa do sentimento. Ame por causa do compromisso. Porque você jurou diante de Deus, tomando o nome de Deus, e jurou para as testemunhas da igreja, dizendo,
eu te amo e te amarei até que a morte nos separe. E nesse compromisso, então, você fica. Vocês, dessa igreja presbiteriana central, votaram em mim, e aqui eu me coloco como exemplo, eu aceitei essa eleição. Então, até que o mandato termine, eu não vou embora. Eu não vou parar de cuidar de você. E você vai me machucar? Talvez sim, provavelmente sim. Eu não vou fazer o que você quer? Provavelmente sim, talvez sim. Mas eu vou embora? Não vou. Enquanto o Senhor não me der clareza de que vocês precisam de um outro pastoreio, de que vocês devem eleger outro pastor, eu estou aqui. E não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho superpoderes, é porque eu tenho um compromisso. E o meu compromisso com você, antes de ser com você, é com Cristo. Assim como eu já repeti algumas vezes para minha esposa. Não estou com ela porque ela nunca me traz tristezas, mas porque antes de amá-la, eu amo o juramento que eu fiz em nome de Deus de amá-la. Eu amo mais a Deus do que a ela, e porque eu amo a Deus, eu permanecerei com ela até que a morte os separe. É como amor de pai e filho. O filho não faz o que você quer, o filho muitas vezes te desobedece, trilha caminhos tortuosos, escolhe coisas que você odeia. Você vai simplesmente dizer, eu não amo mais. Desgasta, sofre, machuca, mas é seu filho. E assim, Paulo encerra a carta dizendo, a graça do Senhor seja convosco para obedecer, para ter a vívida esperança que o reverendo Zé Maria tanto fala conosco, até que Jesus venha. E não só essa graça, essa esperança, mas que vocês entendam, o meu amor está com vocês. Que o meu amor seja com todos. E o meu amor não é pelos meus méritos, ele diz, em Cristo Jesus. Eu vos amo porque Cristo me amou e Ele me ordena a amar vocês. Assim, irmãos, encerramos essa carta que para mim foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo foi muito graciosa de estudar. Trouxe grandes aprendizados e certamente mudanças na minha vida, no meu coração, no meu entendimento. E eu espero no Senhor, não para que eu seja reconhecido como pastor que prega de maneira bacana, não. Eu espero no Senhor que essa carta toda exposta gere frutos na nossa igreja. Frutos individuais na sua vida e frutos no coletivo. Que a nossa igreja cresça e obedeça. Nós cantamos, nós lemos, essa é a nossa declaração domingo a domingo. Senhor, eu quero te obedecer. Fechamos a carta. A sua oportunidade chegou. Você pode agora obedecer ao Senhor. Com tudo aquilo que nós vimos aqui, que você foi orientado, informado, consolado e exortado. Eu vou orar mais uma vez, pedindo que o Senhor torne tudo isso uma realidade. Agradeço pela paciência de todos durante toda a carta e hoje, né? Normalmente eu não sou muito rápido, porque eu não consigo, e também porque eu não fico tão preocupado com isso. Mas eu agradeço.